Olá, meu nome é Renato Janoni, eu sou obstetra do Núcleo Bem Nascer. Estamos hoje aqui para conversar um pouco acerca dos desafios do pós-parto. É um período extremamente delicado e eu estou com uma convidada especial hoje, que é a nossa psicóloga de referência, Renata do Ailib. Renata, é um prazer. Quero que você se apresente, por favor. Eu sou psicóloga, referência do Núcleo Bem Nascer. Trabalho com gestantes há mais de 20 anos, com o núcleo, participando junto com o núcleo, eu já estou há mais de 10 anos, e a gente sempre ressalta a importância de falar sobre o puerpério, porque é um período muito delicado, e que muitas coisas vão mudar na vida da mulher, na vida do casal, e são impactos psicológicos muito importantes que a gente sempre procura ressaltar, conversar, para que esse processo seja mais tranquilo possível. Pois é, sempre existe uma demanda muito grande durante a gestação e até mesmo antes de engravidar sobre o processo do nascimento, né? O parto. O parto é extremamente desafiador, como que vai ser o meu parto, se ele vai ser normal, se ele vai ser um parto com intervenção, se eu vou pedir analgesia. E isso é absolutamente pertinente, é real, é concreto, né? A questão toda que preocupa mais a gente, que eu acho que a gente devia focar mais e que a gente deixa um pouco de espaço sobrando, é sobre o pós-parto. Porque o parto, a gravidez vai durar 9 meses, o parto vão demorar suas 10, 12, 14 horas. Só que o pós-parto é quase que uma eternidade, né? É porque o que eu costumo falar é o seguinte, a gestante ela é muito bem acompanhada durante todo o período pré-natal. Ela tem muitas consultas com a obstetra, ela tem muitos ultrassons, ela está muito assistida, ela é o centro ali daquele momento. E depois, no pós-parto, eu escuto muito relato de um sentimento muito grande de solidão. Solidão, desamparo, insegurança, medo. Então é importante a gente dizer que isso é normal, mas que existem maneiras de lidar com esse processo de uma maneira menos difícil. Eu falo que fácil não é. A gente consegue instrumentos e maneiras de lidar com isso de uma maneira menos difícil. Então é importante, nessa lacuna que fica desse cuidado, porque a gestante, a maioria delas, ela vai, é como se o período fosse só até o parto. Então a preocupação é como vai ser o meu pré-natal e como vai ser o meu parto. E o depois fica de lado, né? Depois eu vejo. Não vamos ver o depois não, vamos ver o depois agora. Inclusive existe uma frase que eu gosto muito de comentar isso com as pacientes quando eu vou fazer o processo de alta hospitalar, que existem 2 partos. Um parto de quando o bebê sai, né, do ventre materno, sai do útero, vai para a parte concreta, física, né, no colo da mãe, e o parto de quando a paciente sai da maternidade para ir para casa. Então a alta hospitalar é um outro rompimento, né? É uma outra quebra importante que vai gerar mais insegurança, porque agora sou eu, meu filho e meu companheiro, minha companheira em casa e tendo que dar conta de toda essa questão de conhecer esse ser que nasceu e ainda estabelecer o vínculo e o processo do aleitamento, que é extremamente desafiador. Exatamente, né? Porque vem uma coisa mais ou menos assim, e agora? Né? Agora eu estou com meu filho, minha filha no meu colo, eu realizei um grande sonho de ser mãe, eu estou aqui nesse momento, mas o que eu faço agora? Né? Os desafios da amamentação, os desafios de conhecer aquela pessoa que está ali do lado de fora, né? Que tem demandas e que a mãe tem que entender quais são aquelas demandas, e essas demandas têm que ser atendidas. Então esse desafio desse segundo parto, de chegar em casa e ver, agora começou realmente, efetivamente, a minha maternagem. O que eu vou fazer agora com isso aqui? Né? A nossa preocupação ela é tão grande, eu falo nossa quando eu estou falando do Núcleo Bem Nascer, né, como equipe, como profissionais que assistem, que a gente inclusive tem uma assistência hospitalar assim que o bebê nasce para dar um suporte inicial do processo de aleitamento, que é sempre bastante desafiador. Né? A Miriam, a consultora de aleitamento que trabalha com a gente há muito tempo, está sempre disponível para fazer essa visita e ajudar nesse processo inicial do vínculo materno com o bebê e do processo de aleitamento se iniciar de uma maneira correta, porque uma vez que o aleitamento inicie de uma forma muito equivocada, com uma pega errada, com uma série de demandas que não são resolvidas ou bem orientadas,
pode levar sequelas lá na frente que podem, inclusive, inviabilizar o processo do aleitamento. Que é o primeiro grande desafio. É isso, geralmente uma paciente que está exausta, depois do processo do parto, já tem que se haver com o aleitamento, né? E eu acho que é curioso, né, o que a gente tem visto muito nos últimos tempos, nos últimos, vamos colocar aí, 5 anos, o excesso de informação teórica, né, que a mulher tem acesso na internet, no Google, com a amiga dela que já pariu, e ela vem com uma carga de teoria muito grande, né, como se essa teoria fosse responder todas as coisas, e não é a teoria. Né? A teoria é importante, mas não é. O que é importante? O vínculo, a conexão. Né? Então, você vem com uma bagagem teórica muito extensa, assim, eu já sei que eu tenho que segurar o meu filho dessa forma, a pega tem que ser desse jeito, e aí chega lá na hora e não é nada disso, né? E aí eu vi que não está funcionando assim, então eu estou sendo não estou sendo uma boa mãe, né? Aí começam as inseguranças todas no concreto, que a teoria não suplanta. Exatamente, porque a complexidade do puerpério, ela é grande demais para a gente definir um ponto, outro ponto ou outro ponto que vão ser responsáveis pelo sucesso, vamos colocar assim, né? Ou pelo puerpério mais leve ou um puerpério mais pesado. É muito complexo esse processo. É muito porque é uma vivência que ela é muito visceral, ela não é uma vivência superficial, né? A teoria ela te dá um conhecimento superficial, mas a vivência emocional ela é visceral, ela é muito intensa, ela é muito interna e ela mexe com todos os arquétipos femininos que essa mulher traz. Então ela vem a história dela, a história da mãe dela, a história da avó dela, geracional, né? A história geracional toda, das expectativas que são colocadas em cima dela para ela responder naquele momento. Então é uma bagagem de emoção muito intensa. E daí que vem a nossa preocupação com esse processo, com o desenvolvimento de uma depressão pós-parto ou de um baby blues mais severo, porque o encontro com a realidade, e que é diferente, sempre é diferente da expectativa, nunca é igual, né? Dependendo da maneira como isso incide para essa mulher, ela pode desenvolver uma patologia. Então, eu vou já pegar essa fala sua e pedir para você fazer essa distinção que é muito importante do que é esse baby blues, esse blues puerperal e o que é a depressão pós-parto, porque eles têm tempos diferentes, né, e manifestações clínicas que as pessoas comumente falam assim, não, ela está com depressão pós-parto, o bebê nasceu tem 3 dias e a paciente já é rotulada como uma deprimida pós-parto, que é um diagnóstico... do Instagram, né? Exatamente. A fulana com 3 dias está com depressão pós-parto, né? E não é. Eu falo o seguinte, o que é o baby blues? O baby blues ele acontece na grande maioria das mulheres. Ele tem graus, né? Todas as mulheres vão passar pelo baby blues, vão. O grau desse baby blues é que a gente tem que prestar atenção, né? Porque o que é o baby blues? O baby blues é uma adaptação física, hormonal, emocional, comportamental, ambiental para a chegada social familiar, para a chegada do novo bebê. Então, tem que ter todo um ajuste, né, para receber esse bebê e começar o processo de maternagem, que nunca é como é esperado, né, ou como é planejado. Então, essa vivência, né, com a expectativa, com a privação do sono, com às vezes a dificuldade de amamentação, com um bebê que chora mais, que não dorme, toda essa sobrecarga emocional na mãe, ela gera o quê? O baby blues. Então é muito normal, nos primeiros dias, nos primeiros meses, a mãe ter essa sobrecarga, ela queixar de falta de sono, ela queixar de dificuldade para dormir, ela queixar de dor na amamentação, enxaqueca, irritabilidade, labilidade emocional, mas tudo num grau que não compromete a relação dela com o bebê, não compromete. Ela é capaz de sentir afeto por aquele bebê, né? É capaz de sentir a necessidade de estar com esse bebê, de amamentar esse bebê. E é uma coisa, o baby blues ele é transitório, ele tende a ir diminuindo à medida que ela consegue estabelecer esse vínculo com o bebê e que ela consegue estabelecer a rotina caótica, mas que seja uma rotina, para ela poder se organizar em torno do bebê que chegou. Então, é esperado que esse baby blues vá regredindo ao longo do tempo, com essa facilidade que ela vai adquirindo nesse tratamento com a criança. Existe um tempo determinado de duração? Não, as pessoas têm mania de falar assim,
45 dias, depois de 45 dias terminou o puerpério, depois de 45 dias terminou o baby blues. Não é assim, né? 45 dias é resguardo. Nós estamos falando de corpo, né? Quando a gente fala de baby blues, a gente está falando de emoção. Emoção não tem tempo, a gente não fala, não consegue temporalizar uma situação dessa. Não tem. Então, a tendência é ir diminuindo ao longo do tempo. Quando procurar ajuda? Procurar ajuda quando aquilo ficar difícil demais. Então, não tem nenhum termômetro. Dizer, olha, se no dia 3 você sentir isso, você procura psicólogo. Ou melhor ainda, antes de ficar difícil. O ideal. No mundo ideal é isso, né? No mundo ideal é que ela já venha sendo acompanhada desde o pré-natal, né? Mas se começou a ficar difícil demais, ela vai procurar ajuda e a terapia, por si só, resolve o baby blues. Né? É um trabalho conjunto que a gente consegue resolver o baby blues. Já a depressão pós-parto é mais tardia, os hormônios começaram a estabilizar, ela já se adaptou com a rotina do bebê e ela ainda continua com uma dificuldade de cuidado, né? Com pensamentos muito negativos, pensamentos de morte, pensamentos de abandonar o bebê, pensamentos que não são pensamentos que a gente consegue lidar com eles, são pensamentos intrusivos e muito pesados. Né? E esse comprometimento do cuidado, ele não passa só pelo cuidado com o outro, né? Ele passa pelo autocuidado, o autocuidado também, né? Que vai sendo... Zero. A mulher não consegue levantar da cama, ela não se alimenta, ela não se cuida, ela não consegue cuidar da criança da maneira que é esperado que ela faça. É um desânimo muito grande, é um quadro muito característico de um processo depressivo. Sim. E que incide diretamente no cuidado com o bebê e com ela mesma. Nesses casos, a gente orienta a procurar um psiquiatra, porque é necessário um acompanhamento medicamentoso. Né? Não é só a terapia. A terapia tem que acontecer também, porque ela se assusta muito, né? Não é uma coisa voluntária. Não é uma coisa que ela faça sabendo o que ela está fazendo. Né? E ela se assusta muito com esse processo, se culpa muito por esse processo. Então a gente tem que trabalhar culpa, tem que trabalhar medo. Né? Mas eu preciso sempre estar junto com um psiquiatra que consiga medicar de uma maneira... o ideal dos mundos é medicamentalização, que não interfira na amamentação. Sim, existe. Né? Existe. Tem como fazer. Tem. Eu estou lembrando de alguns casos que a gente teve recentes, né? E é impressionante como a resposta é rápida. É muito rápida. É impressionante. E assim, consultas aleatórias de consulta ginecológica, de pós-parto de 1 ano, 1 ano e meio depois, que a gente percebe pelo relato da paciente o tanto de sintoma que está ali atrelado à questão do puerpério ainda, mas para ela já passou, então já não está associado ao parto, mas ainda está. E na hora que a gente faz a intervenção, a resposta é muito rápida. Porque quando ela está nesse quadro muito pesado da depressão pós-parto, você nem pode cogitar com ela uma próxima gravidez. Sim. Não, isso não passa na cabeça da ex-gestante, da mãe, né? Até porque o relacionamento também muitas vezes está muito abalado com o companheiro, né? Com o companheiro, né? Muitos casamentos sofrem abalos muito sérios nesse momento. Então, como é que a gente vê que esse processo foi bem tratado, né? Quando ela volta para você ou volta para mim e diz assim, eu estou preparado para ter uma nova gravidez. Né? E eu não tenho medo de uma nova gravidez agora. Então a gente vê que o trabalho deu certo. Né? E aí, às vezes, elas me perguntam assim, quais são os fatores, existem fatores de risco para uma depressão pós-parto? Sim, fala um pouquinho. A gente tem que observar o seguinte, a história pregressa da gestante. Né? Então, se ela vem já com uma história pregressa de depressão, de ansiedade, de pânico, história familiar de depressão maior na família, então a gente já liga o botãozinho do alarme para dizer essa paciente é uma paciente que a gente tem que olhar mais de perto, porque existe o risco dela desenvolver. O risco não quer dizer que vá desenvolver. Né? Atualmente a gente acompanhou uma paciente que ela tinha muito medo disso, né? Pela história da família e por um contexto dela, familiar dela, né? E ela seguiu super bem, né? Porque a gente veio trabalhando isso antes do parto. Eu vou pegar o gancho, agora eu vou voltar um pouco para falar de novo da alta hospitalar. Né? Então, alta hospitalar, que seria o nosso segundo parto, quando a paciente vai para casa com esse companheiro, com a companheira, com esse bebê, com esse recém-nascido, a primeira coisa que a gente sempre
começa a perguntar, a sondar, é a respeito da tal da rede de apoio, que é muito falado hoje em dia, né? E a rede de apoio ela pode ser para o bem e pode ser para o mal. Pode ser a rede de apoio e a rede de destruição. De destruição. Eu sempre converso isso muito, eu acho que você também tem essa demanda muito grande, mas eu vou puxar de você, por causa da experiência de consultório. Como é que é essa rede de apoio? Quer dizer, qual é o perfil de pessoas que eu vou querer, ou que vão ser importantes para mim nesse momento que eu estou no meu pós-parto, me reabilitando fisicamente, com o bebê, com os desafios todos? Porque existe isso? Existe um perfil de rede de apoio? Primeira coisa que a gente tem que esclarecer, que eu sempre esclareço para elas, é o seguinte, para elas, para o marido ou para a companheira, quando acompanha, a rede de apoio é para a mãe, não é para o bebê. Primeira coisa. Ótimo. Quem cuida do bebê é a mãe. O que incomoda muitas vezes a mãe? É a pessoa aleatória, seja mãe, seja sogra, seja a irmã, que com a melhor das intenções. Com a melhor das intenções, com toda a bagagem que ela já viveu, mas eu já passei por isso. Né? De ela atravessar isso e ir cuidar do filho. Então isso deixa as mães muito irritadas. É porque a cria é dela, e é como no mundo animal. Né? Se a gente vê o cachorro, né, a cadela, quando ela dá a cria, se você chega perto do filhotinho ali, ela vai para cima de você. Porque quem cuida do filho é ela. Então a rede de apoio, ela é para a mãe. Ela é para a mãe, ela é para o companheiro. Então é aquela pessoa que ela escolher, porque, mais uma vez, nesse estado, a mulher, ela é mais tem uma irritabilidade maior, sim. Tem essa coisa do territorialismo, então só entra quem ela escolhe. E não existe nada mais desafiador do que a privação de sono. A privação de sono, do ponto de vista psiquiátrico, ela enlouquece. A gente já tem ela enlouquece, assim, não? Lembra? Sim, assim. Distúrbios assim, graves do ponto de vista psiquiátrico, porque a privação de sono ela é enlouquecedora, né? Essa é que é a palavra que eu acho que pode entrar. Então, isso que você falou é importante para a gente reforçar que a rede de apoio, o próprio companheiro, companheira dessa mulher, eles têm que dar esse suporte para a puérpera, para a gestante que teve o bebê, para a mãe, e não tentar resolver as questões do recém-nascido, porque quem resolve a questão de recém-nascido é a mãe. É assim, por exemplo, falar para a mãe naquele momento, o companheiro, quem está junto com ela, fala, olha, você já amamentou, vai dormir agora? Exatamente. Vai dormir, eu vou fazer a comida para você, eu vou passar um pano na casa, né, eu vou administrar a visita, isso aí. É isso. Vai dormir. Né? Passado um tempo, vai dar uma volta no quarteirão, vai comer. Tem uma coisa interessante, que uma paciente que eu aprendi, eu não sabia que existia isso, eu aprendi isso com uma paciente, chama ceva de resguardo. Ceva, a gente usa esse termo de pescaria, né? A gente ceva para o peixe se aproximar, né? Mas é isso, olha para você ver que coisa bacana. A ceva de resguardo é assim, essa paciente tinha muitas amigas, né? E elas fizeram uma planilha. Durante os 45 dias, cada dia uma amiga levava comida para essa mãe. Então, igual antigamente, né, na tribo. Ótimo. Não era assim? A mulher ficava lá no escuro, 45 dias, a vizinha levava comida, a outra levava uma sopa e tal. Então, durante 45 dias, ela tinha almoço. E aí, ela estabeleceu com as amigas o seguinte, não é para me visitar, não é para visitar meu filho, vocês... Né, combinaram isso de uma maneira legal. Durante 45 dias, todo dia, meio-dia, chegava o iFood, ou seja ela fosse, para ela se alimentar. Bacana. Então, assim, eu achei assim, muito legal, porque é isso, exatamente isso. A rede de apoio é para cuidar dela. E só entra quem ela permite. Aí pode ser mãe, pode ser avó, porque ela escolhe. Né? E qual que é a grande necessidade, né? Se a gente tivesse que colocar... acho que talvez por ordem de relevância, qual que é a maior necessidade de uma mãe num pós-parto imediato, recente? É saber que ela pode contar com você, né? Que ela não está sozinha. Que ela não está sozinha. Né? É muito mais importante, eu brinco até na alta, eu falo assim, não sofre sozinha não. Sofre comigo. Se tiver punk, me liga. Chora comigo no telefone. A primeira consulta, normalmente, muitas vezes elas entram no consultório e quando abrem a porta já estão chorando aos prantos,
porque é um processo realmente muito intenso e é importante esse suporte, né? Saber que você vai ter pessoas que vão estar ao seu lado para te apoiar, para falar, não, está tudo certo, é difícil mesmo, não é fácil, você vai cometer erros. Muitos erros, vai cometer acertos e o tempo vai passar, né? E tudo vai passar a ter outro significado lá na frente. Você sabe que eu te coloco ainda uma terceira ruptura para a mãe que trabalha. A gente ia chegar lá. Renata já fez, já amamentou, o menino já cresceu, e aí, vamos lá. Já está, então, mas já está voltando a trabalhar. Então vamos fazer a ruptura do trabalho. E eu acho interessante que se a gente pudesse dizer assim, quando termina o puerpério, vamos dizer, para a mãe que trabalha, é quando ela vai voltar para o trabalho dela. Não é que termina, acabou, mas eu digo o seguinte, que essa outra ruptura, né, que normalmente é muito difícil... Envolve o aleitamento, né? Muitas vezes também envolve o aleitamento. Diminuir o número de mamadas, sim. colocar a criança no berçário, ou conseguir uma babá para ficar... Em que ela vai olhar para um outro lugar que não é só o filho, porque ela tira o olho do filho e vai olhar para o trabalho. Né? Antes disso, ela teve que tirar o olho do filho e olhar para o companheiro, porque senão a coisa não está boa, né? Que também é uma pauta muito constante. São muitas demandas para essa mulher moderna, hein? E a hora que ela olha para o trabalho, que ela fala assim, eu preciso, né? Porque aí eu vou ter que me vestir, vou ter que colocar uma maquiagem, eu vou ter que sair de casa, eu vou ter que deixar meu filho, é um outro processo. Exato. E que é importante também, é muito importante. E eu sempre falo com elas, vamos valorizar. Sim. Né? Porque você é mais, você é plural, como todas as mulheres, né? Sim. Então é outra ruptura importante. Bom, pessoal, então... para a gente ir encerrando essa conversa nossa com a psicóloga Renata do iLib, acho que é importante ficar como mensagem que as tentantes, as gestantes que se encontrem nesse processo de gravidez e até mesmo já no próprio puerpério, que tenham essas questões já passadas de algumas sequelas emocionais, de perdas, que procurem ajuda de forma preventiva, porque isso tem um impacto muito grande. Eu brinco, às vezes, de uma forma mais leve, eu falo para algumas pacientes que essa gestação, esse bebê que vai nascer, ele não tem nenhum tipo de questão ou de culpa do que aconteceu numa outra gestação, num outro processo, numa outra gravidez. Ou num outro momento da vida dela. Num outro momento, né? Então, para a gente poder caminhar, é importante que a gente trabalhe as questões antes do processo de gestação, o melhor que a gente possa, para que a gravidez se torne mais leve, né? Se torne mais confiante, mais tranquila, para o parto transcorrer também de uma forma mais tranquila, e o puerpério é uma consequência de toda essa questão relacionada à gestação e ao próprio parto, né? É importantíssimo que isso seja pensado de uma forma mais real, mais concreta mesmo, que se dê mais atenção a essas questões emocionais que vão ser muito, muito visíveis, muito agudas no período do pós-parto. E eu queria que a Renata fechasse agora a fala dela, lembrando que sempre o mais importante dessa questão do apoio, dessa ajuda, é que as pessoas ouçam mais, falem menos e ajudem mais a gestante a ter uma qualidade de vida melhor. Não deem tanta importância aos detalhes e a questão de cuidar tanto do bebê, porque quem cuida de bebê é a mãe. É a mãe. Eu achei importante você falar isso, né? Porque eu acho que a gente está vivendo um tempo agora em que a saúde mental está sendo mais valorizada, né? Ainda não é o ideal, mas tem sido mais valorizada porque a gente tem visto realmente um índice de ansiedade altíssimo, de depressão também muito alto. Principalmente pós-pandemia, né? Principalmente pós-pandemia, que aumentou vertiginosamente. Muito. Verdade. Então, assim, dar a mesma importância para o cuidado que se dá para o corpo do pré-natal, que se dê para a mente do pré-natal também. Uhum. Eu falo que existe a terapia pré-natal, da mesma maneira que tem as consultas pré-natais. Sim. Então, procure ajuda especializada de profissionais que são gabaritados para isso. Não é buscar ajuda no Google ou na internet ou no Instagram da blogueira, não.
né? Eu acho que quem quer procurar ajuda, procura realmente quem conhece. É uma construção, né? É uma construção, né? E preferencialmente um profissional que trabalha alinhada ou alinhado com o seu obstetra, para que o trabalho flua de uma maneira, que conflua Sim. de uma maneira correta. Né? Ok. E muito obrigada por estar com vocês esses anos todos. Obrigado a Obrigada. você. Valeu. Obrigada.